aqui alimentada, Deus. Não pelos meus argumentos, não pela minha fala, mas sim pela Tua palavra, Deus. Pois a Tua palavra é uma fonte inesgotável, é água que nos leva à vida eterna. A Tua palavra é muito melhor, Deus, que todas as coisas que eu tenho para falar. Por isso, Deus, que hoje nós só ouvimos, Deus, que nós possamos ouvir a Tua palavra, poderosa, palavra que pode transformar o mais vil pecador, palavra que pode alcançar aquele que ainda não crê no Senhor. Eu creio, Deus, que através da Tua palavra, do Santo Evangelho, pessoas podem se render aos Teus pés. Essa é a nossa oração e é no nome de Jesus que fizemos. Amém e amém. Os irmãos podem tomar assento antes de mais nada. Já quero aqui antecipar e dizer por que a minha esposa não está aqui. Como os irmãos sabem, eu acabei de se tornar pai, ou o Nicolas veio a nascer, e graças a Deus ele veio com saúde. Então, até que ele venha ganhar imunidade, até que a Rafa passe pelo período de quarentena, eles vão ficar um pouquinho lá, como diz o outro, hibernando lá. Eles vão ficar um pouquinho parados em casa, mais tranquilos, até eles poderem estar no culto novamente, mas a Rafa não deixa de acompanhar os cultos pela internet, e ainda mais ela está morrendo de saudade de todos os irmãos. Assim como eu já fiquei um cultinho sem vir, eu disse, meu Deus, que tristeza não poder estar na casa de Deus. Que tristeza não poder estar com os meus irmãos. Logo que eu pude, já retornei e estamos aqui para glorificar o nome de Deus. Amém, irmãos? Orem pela Rafa, orem pelo Nicolas, orem pelo irmão James. Meus irmãos, eu não sei se nos últimos dias, nessa pandemia, os irmãos tiveram a oportunidade de acompanhar os jogos de futebol. Mas aconteceu um fato muito interessante nessa pandemia e que me deixou assim pensativo. Antigamente, antes dessa pandemia, quando a gente olhava os jogos de futebol, a gente via aquele estádio lotado. E várias pessoas gritavam de um lado, gritavam de outro. A torcida sempre inflamada, sempre querendo que o seu time vá além, que o seu time ganhe. Só que tinha algo que me deixava preocupado com as torcidas. Porque muitas vezes as torcidas não estavam preocupadas se o seu time estava jogando de maneira certa e verdadeira. Tudo o que eles queriam era que o seu time fosse vitorioso. Independente se fosse com um gol de impedimento, independente se fosse com um gol de mão, independente, as torcidas queriam que o seu time vencesse. E aí eu comecei a fazer uma análise, e o quanto o campo da religião é parecido com as torcidas de estádio, com as torcidas de futebol. Nós vimos de um lado pessoas sem argumento, sem balizamento bíblico, gritando, e não preocupado com aquilo que as Escrituras diz, com o árbitro da palavra de Deus diz. Tudo o que eles querem é que seu time vença, que a sua religião ganhe. Tudo o que eles querem é que o seu lado seja vitorioso. Mas a palavra de Deus, as Escrituras, este livro, ele vem para ser o juiz, o balizador das nossas ideias. E não importa aquilo que nós pensamos ou como a gente torce para a nossa religião. O que a gente precisa é adentrar nas Escrituras, é crer na verdade da palavra de Deus, é entender que só a palavra de Deus é a verdade, e não os nossos pensamentos, as nossas falsas doutrinas, não aquilo que a gente pede, ou aquilo que a gente pensa. Meus irmãos, a igreja não pode ser torcida. A igreja tem que ser crente nas Escrituras. A igreja tem que ser balizada na palavra de Deus. Amém? Meus irmãos, esse livro, essa epístola de João, nós vamos encontrar várias evidências que vão testificar que de fato João é o autor dessa carta. Mas logo surge uma questão, né? Irmão James, que João? Se nós irmos até o Novo Testamento, irmão James, nós vamos encontrar uma variedade de Joãos. Nós poderíamos falar de João, o pai de Simão Pedro. Nós poderíamos falar também, quem sabe, de João Marcos, o segundo evangelista. Nós temos o João Batista, que foi responsável pelo batismo de Jesus. Mas o João que eu quero falar nessa noite é o responsável pelo quarto evangelho e por várias cartas no Novo Testamento. E também responsável pelo livro de Apocalipse. A Bíblia vai dizer que esse João era o discípulo a quem Jesus amava.
Esse João, meus irmãos, ele era filho do seu Zebedeu. Ele era um daqueles camaradas que foi convidado por Jesus a deixar as redes, a largar as redes e segui-lo. E ele de bom grado o fez. João é uma daquelas pessoas que acompanhou o ministério terreno de Jesus por completo, por inteiro, desde o batismo até a ascensão. Ele viu de perto os milagres de Jesus. Inclusive, ele estava no barco no dia daquela turbulenta tempestade que causou profundo espanto nos discípulos. Mas ele viu e ouviu Jesus, através de sua autoridade divina, ordenar que o vento cessasse, que o mar se acalmasse, e foi isso que aconteceu. João também viu, e quem sabe suas mãos tocaram no corpo morto de Jesus Cristo. Mas esse mesmo João também contemplou Jesus Cristo ressurreto e ainda mais, viu Jesus ascender aos céus e uma promessa de que um dia ele voltaria. João é uma testemunha fiel dos fatos que aconteceram naqueles dias, meus irmãos. Ele é uma testemunha fiel de todos esses fatos. Mas o que qualifica João como o autor dessa epístola não é que ele tenha deixado o seu nome nela, como era costume de Paulo fazer. Eu, Paulo, servo ou apóstolo de Jesus Cristo. Nós não vamos encontrar o nome de João nessa epístola. O que firma o nosso entendimento para crermos e entendermos que João, de fato, é o autor dessa epístola, é a similaridade ou a semelhança que nós temos desses escritos com os outros escritos de João. Se nós irmos até o 4º evangelho e lemos o 1º capítulo, nós vamos ver a semelhança que o evangelho de João tem com essa primeira epístola. E ainda há outras coisas que nos fazem entender que João, de fato, é o autor dessa epístola. O que mais, irmão James? As gírias que são encontradas no grego. Nós temos também os temas dos dois livros que são muito parecidos, tanto da carta quanto do evangelho. João trata no evangelho da deidade e da humanidade de Cristo. Na carta ele também vai tratar da deidade e da humanidade de Cristo. O dilema das duas naturezas. E ainda mais, João também vai tratar a respeito da vida e da ética cristã nos dois escritos. E isso vai ser de forma muito semelhante. Mas uma das coisas que nos fazem entender, não, de fato, essa carta é de João, é o tom de intimidade que ele escreve. E esse tom de intimidade, meus irmãos, é muito difícil de se imitar. E eles são semelhantes nos dois escritos, tanto no Evangelho quanto na carta. Por isso, eu quero te pedir, a hora que você puder chegar em casa, por favor, leia o 1º capítulo do Evangelho de João e também leia o 1º capítulo dessa epístola. E aí você vai ver que tem muitas coisas parecidas nesses dois textos. São textos muito similares. Meus irmãos, nós não sabemos a data exata que essa carta foi escrita. Alguns estudiosos acreditam que ela tenha sido escrita lá por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo, lá na cidade de Éfeso, antes mesmo de João escrever o livro de Apocalipse. Eles dizem que foi escrito lá por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo. Mas, irmão James, por que é importante a gente saber essas datas? Por que isso é importante? Porque sabemos as datas, meus irmãos, as datas nos fazem entender o que estava acontecendo naquele período. Faz com que a gente possa se localizar e entender o que estava acontecendo naqueles dias. Irmão James, o que estava acontecendo nesses dias? Lá por volta do ano 85 a 90 depois de Cristo, irmão James. Alguns grupos estavam surgindo no meio da igreja. Esses grupos eram grupos sectários, seitas, heréticas. Entre essas seitas estavam os judaizantes de um lado e do outro lado estavam os crentes da ala grega, os gnósticos. E eles estavam pervertendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, meus irmãos, essa carta, a epístola de João, ela é um pouco diferente das outras epístolas do Novo Testamento. Se nós irmos até as epístolas paulinas, nós vamos ver que essas epístolas, elas sempre iniciam com uma saudação calorosa de Paulo e com a apresentação do autor. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Mas o que nós vimos aqui na epístola de João é que João não está disposto a se apresentar. Na verdade, ele já vai direto ao tema. Ele não faz rodeio para falar.
Ele já vai direto ao assunto. E isso mostra a gravidade daquilo que ele iria falar e também a intimidade que ele tinha com os seus ouvintes. Meus irmãos, quão belo é esse início dessa epístola. Quão belo é o começo dessa primeira epístola de João. O nome técnico que os teólogos dão para esse início de epístola, ou início de carta, ou início de livro é prólogo. Quão belo é o prólogo de 1 João, esses 4 primeiros versículos. E o que eu quero fazer nessa noite, juntamente com toda a igreja, é tentar mergulhar na profundidade daquilo que João está nos falando, daquilo que ele quer nos dizer. E para isso, meus irmãos, eu vou tirar algumas coisas fora do contexto em que foi escrito. Por que, irmão James? As pessoas que receberam essa carta não entenderam essa carta? Não, elas entenderam. Mas quando há uma tradução, algumas coisas parecem que se perdem. Por isso, nessa noite, eu não vou iniciar previamente pelo versículo 1. Eu quero iniciar com os irmãos a partir do verso de número 2. Vamos ao versículo de número 2, então, meus irmãos. Nos diz a palavra de Deus. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Dentro da escrita grega, dentro das epístolas do Novo Testamento, há aquilo que a gente chama de verbo principal. E o verbo principal, meus irmãos, é o responsável por dar força a um argumento, dar força a um texto. E o verbo principal desses 4 primeiros versículos é encontrado justamente nesse versículo 2. E é a palavra anunciamos. Por isso, talvez nos facilite o entendimento nós iniciarmos a nossa leitura com essa palavra na frente do texto. E aí ficaria da seguinte forma: anunciamos o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E os motivos, o objetivo desse anúncio é comunhão e alegria. Esses são os objetivos do anúncio de João, para que a igreja tenha comunhão e possa desfrutar da verdadeira alegria. Então surgiu uma pergunta, irmãos: o que rouba a alegria no meio do povo de Deus? O que tira a alegria e a comunhão no meio do povo de Deus? Bom, a falsa pregação do Evangelho. Uma pregação fajuda. Pessoas que sobem no púlpito para mentir e denegrir aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Isso rouba a comunhão no meio do povo e de Deus. E João quer deixar claro para os seus ouvintes qual é o verdadeiro Evangelho. E em primeiro lugar, o verdadeiro evangelho, meu irmão, ele inicia com a pregação correta sobre quem é o Senhor Jesus Cristo. E quem é Cristo, meu irmão? Você já pensou nisso? De onde ele veio? Quem o criou? Essas eram algumas das perguntas que estavam sendo levantadas naqueles dias e que estavam sendo respondidas falsamente. Por falsos mestres, por falsos idealizadores, por pessoas mentirosas que não entendiam do Evangelho, que não conheciam a verdade das Escrituras. Mas João vem para ser o balizador dessas ideias. E por que, irmão James? Porque João era um estudioso? Não, porque João era uma testemunha viva de todos esses fatos. João conhecia e sabia de perto quem era de fato o Senhor Jesus Cristo. Então ele inicia a sua carta dizendo o que era desde o princípio. Mas lembra que antes de a gente ler isso aqui, eu coloquei o verbo anunciamos na frente? Então ficou da seguinte forma: anunciamos o que era desde o princípio. E meus irmãos, nesse texto, João não está anunciando simplesmente uma ideia. Ele não está, meus irmãos, anunciando simplesmente um pensamento, algo que está restrito ao campo filosófico, algo que está restrito ao campo retórico. O que João está fazendo aqui, ele está se referindo a um ser, a uma pessoa, a um Deus. No texto ele vai chamar esse ser de palavra da vida, a esse Deus de vida eterna, a essa pessoa, a esse homem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai. E quando ele escreveu essa carta, quando ele escreveu
aquilo que a gente já leu nessa noite, estavam se levantando algumas pessoas contra essas verdades. E principalmente da ala dos judeus. Essas pessoas estavam dizendo o seguinte, meus irmãos: olha, Cristo, ele é um homem. Ele não é um Deus. Ele é simplesmente um homem. Alguém que veio aí à terra e fez muito bem, mas ele não passa de um homem. Ele é simplesmente alguém aí comum como qualquer outro profeta. Deus? Não. Ele teve o seu início no ventre de Maria. Ele teve seu início lá na manjedoura. Cristo, ele é simplesmente um homem. Essas pessoas estavam se levantando contra a verdade, uma das verdades essenciais do Evangelho, de que o nosso Cristo, ele é Deus. E de que ele existe antes mesmo de todas as coisas. E aí você pode estar se dizendo: mas irmão James, isso é uma mentira que ficou lá para trás, isso não serve de nada para a gente hoje. Hoje nós estamos tranquilos, toda a igreja acredita que Cristo de fato ele é Deus. Nós não temos dificuldade com isso, irmão James. Para que o irmão está falando essas coisas? Eu quero dizer para você que nos nossos dias ainda existem pessoas, igrejas, seitas, que ainda dizem que Jesus Cristo é simplesmente um homem. E de uns dias para cá tem acontecido um fato muito interessante em Criciúma. E eu tenho certeza que toda a igreja já parou para analisar esse fato. Nós temos recebido alguns imigrantes vindo da África, vindo de alguns outros países. E esses imigrantes têm uma coisa em comum, meus irmãos. O que eles têm em comum? Grande parte deles são muçulmanos. Grande parte deles são islâmicos. E aí eu comecei a dar uma estudada a respeito do islamismo em Criciúma. E aí eu descobri, meus irmãos, que só existe 2 mesquitas em Santa Catarina. Uma delas fica em Lages e a outra em Criciúma. E que grande parte da liderança da mesquita em Criciúma é liderada por pessoas brasileiras. Não por muçulmanos, por pessoas que se converteram ao islamismo. E o que o islamismo fala a respeito de Cristo, meus irmãos? Qual é a ideia que o islamismo tem a respeito de Cristo? De que Cristo é simplesmente um homem. Ele até teve um nascimento virginal, ele até foi um grande profeta, mas o papel dele é simplesmente abrir caminho para a verdadeira religião. E ainda mais o islamismo diz que Cristo não pode ser filho de Deus, pois Deus não tem filhos. E junto com os islâmicos, a gente ainda tem um outro grupo de pessoas, que até dizem que Cristo é Deus, mas ele é um Deus muito menor. Junto com o islamismo, nós temos as testemunhas de Jeová, que falam que o nosso Cristo é Deus, mas é um deusinho menor. Mas o que João está nos dizendo aqui é que esse Cristo é quem ele é desde o princípio de todas as coisas. Ele é Deus antes de todas as coisas e continua sendo Deus na manjedoura, meus irmãos. Ele existe antes que todas as coisas fossem formadas. João vai nos dizer que o Verbo resolveu se fazer carne. O Verbo que estava com Deus se fez carne. E o Verbo era Deus. Paulo aos Colossenses vai nos dizer, meus irmãos, que ele é a imagem do Deus invisível. Então a manjedoura, ela não foi o momento da criação de Cristo. E talvez muitos de vocês que estão aqui nessa noite ainda tenham a ideia de que Cristo não existia antes da manjedoura. Mas o que João está afirmando aqui para a gente é que o nosso Deus existe antes de todas as coisas. Olha o que Pedro diz lá no capítulo 1, versículo 20 de sua epístola. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Pedro, capítulo 1, versículo 20. Ele foi conhecido, de fato, antes da criação do mundo. A manjedoura e o ventre de Maria não foram o momento da criação de Cristo, pois Cristo não foi criado, e sim gerado no tempo. A manjedoura e o ventre de Maria é a manifestação ou a revelação do Filho de Deus. E conforme nos diz o evangelista João, no capítulo 1, verso 18 do seu evangelho, pois ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai nos revelou a Deus. Cristo, o nosso evangelho,
sempre foi Deus, do princípio ao fim de todas as coisas. O texto vai continuar nos dando algumas outras informações. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João, no capítulo 2, meus irmãos, de sua epístola, no versículo 19, vai nos falar a respeito de um grupo que estava se levantando no meio da igreja. E João vai dizer o seguinte a respeito desse grupo: olha, eles nunca pertenceram à igreja do Deus vivo, porque se eles pertencessem à igreja do Deus vivo, eles permaneceriam nela. E entre esses grupos, como eu disse para os irmãos, estavam os gnósticos. E o que os gnósticos diziam a respeito de Jesus Cristo, meus irmãos? Eles diziam que Cristo veio ao mundo em um corpo fantasmagórico, como se fosse o Gasparzinho. Cristo não se encarnou. Cristo veio em um corpo fantasmagórico. Porque para os gnósticos, toda matéria é má. Tudo que há de matéria é ruim. E se a matéria é ruim, logo Deus não poderia vir em um corpo de carne, pois assim Deus seria ruim, segundo os gnósticos. E é por isso que João vai nos escrever, no capítulo 5 dessa epístola, no verso 1 em diante, o seguinte: olha, nós não devemos crer em todo o espírito que se levanta, mas devemos examinar, nós não devemos crer em todo espírito que se levanta, mas nós devemos examinar, meus irmãos, esses espíritos, para nós termos a convicção que de fato eles são de Deus. Por isso, um monte de gente pode vir aqui, meus irmãos, falar um monte de coisa, mas cabe a você examinar cada palavra que sai da boca de cada um dos pregadores que aqui sobem. Nós devemos ser crentes bereanos, crentes que carregam a Bíblia na mão, crentes que não são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E João ainda vai continuar nos dizendo: todo espírito, pessoa ou profeta que se levanta e confessa que Cristo veio em carne, esse espírito é de Deus. Porém, o que não confessa que Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus, mas do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e que eis agora já está no mundo. E meus irmãos, como João sabe que Cristo veio em carne, como ele tem essa convicção e certeza de que Cristo veio de fato em carne, a partir do verso 1 ele vai nos dizer: olha, eu estou anunciando a vocês o que eu ouvi, o que eu contemplei com os meus próprios olhos, e ainda mais, eu apalpei com as minhas mãos com respeito à palavra da vida. E essa vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João sabe que Cristo veio em carne porque ele acompanhou o ministério terreno de Jesus Cristo. Ele estava do lado de Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo justamente isso. Jesus, o Deus que estava no princípio, o Altíssimo, o grande eu sou, esse Deus, ele resolveu se encarnar. Ele resolveu se fazer homem, meus irmãos. E é isso que João está dizendo: olha, eu apalpei o verbo da vida. Eu toquei no verbo da vida. Os gnósticos estão dizendo o quê? Que ele veio em um corpo fantasmagórico? Não, eu toquei nele, eu vi ele. Eu toquei no corpo morto dele, eu ouvi as palavras dele. Eu vi ele ressurreto dentre os mortos. Eu conheci o Senhor Jesus Cristo. João, como eu disse, vem para ser o balizador. Ele vem para incentivar a igreja, ou levar a igreja a crer na essência do Evangelho, de que Cristo de fato veio em carne. Mas aí surge uma outra questão. Olha, irmão James, não crer que Cristo veio em carne vai nos levar a qual implicação? Se eu disser que Cristo não veio em carne, qual é o problema, irmão James? Qual é o grande problema disso? Meus irmãos, a primeira coisa que eu posso falar é que se nós não cremos que Cristo veio em carne, logo nós não podemos ser perdoados dos nossos pecados. Pois conforme nos diz o escritor aos Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se Cristo veio simplesmente como um fantasma, nós não podemos receber de Deus perdão, pois é necessário derramamento de sangue e sangue inocente para que as pessoas possam ser remidas de seus pecados. Outra implicação é que se Cristo não veio em carne, se ele era simplesmente um espírito, logo ele não morreu. E se ele não morreu,
ele também não ressuscitou. E se Cristo não morreu, nós também não morremos com Cristo em sua morte. Nós não recebemos a morte espiritual para o mundo, para o pecado e para o diabo. Logo, nós somos escravos da nossa natureza. Se Cristo não morreu, nós ainda estamos perdidos, irmãos. E ainda mais, se ele não morreu, ele também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo nós também nele não ressuscitamos para Deus como novas criaturas. Você está prestando atenção aonde os gnósticos estavam tocando? Em qual ponto eles estavam tocando? A encarnação de Cristo é uma doutrina essencial nas Escrituras. E os gnósticos, eles estavam pervertendo a palavra de Deus. O inimigo de nossas almas, meus irmãos, ele sempre está disposto a desenterrar velhas heresias. Por isso a gente tem que ficar atento. Irmão James, mas os pensamentos dos gnósticos morreram, né? Nós não temos mais nada de gnosticismo nos dias de hoje. Nós não conhecemos nenhuma ideia gnóstica nos dias de hoje. Será mesmo, meus irmãos? Entre as ideias gnósticas estava a crença de que eu podia fazer qualquer coisa com o meu corpo, sem problema nenhum. Eu podia adulterar, eu podia fornicar, eu podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo, tudo o que eu quisesse, sem problema nenhum. Porque o corpo, que é matéria, é mau, mas a alma é boa. E essa ideia ainda está presente nos dias de hoje. Se nós analisarmos o cancioneiro popular, nós vamos ver que essa ideia está muito viva, meus irmãos. Irmão James, essa ideia está muito viva. Esse dia eu estava lembrando de uma música que eu cantava na minha adolescência, quando eu era mais novo, quando eu não pertencia ao Senhor, que dizia o seguinte: o que o corpo faz, a alma perdoa. Olha se isso não é uma ideia gnóstica. O que o corpo faz, a alma perdoa. Ou seja, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Não tem problema nenhum. Porque a alma é boa e ela perdoa. Eu posso me denegrir, eu posso fazer o que eu quiser sem problema nenhum. Essa é uma ideia que perverte a essência do Evangelho. Cristo, quando nos transformou, transformou o nosso corpo, alma e espírito. E tudo isso agora é santificado para Deus. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos entregar o nosso corpo como culto racional. Paulo não diz que nós devemos simplesmente entregar o nosso espírito como culto racional. Ou como alguns pregadores dizem: olha, Deus quer o teu coração, o resto não interessa. Não, Deus quer que a nossa vida seja uma vida santa e íntegra na sua parte, na sua presença. Meus irmãos, então as ideias gnósticas, elas estão por aí. E nós devemos ter cuidado com todos esses paroleiros, esses falsos mestres que se levantam aí, falando mentiras a respeito do Evangelho. E então, meus irmãos, o texto vai continuar nos dando outras dicas. E vai nos falar o seguinte: olha, para onde essas verdades vão nos levar? Crer em Cristo, o Todo-Poderoso, crer na deidade de Cristo, na humanidade de Cristo, crer que Ele é um Deus que existe desde o princípio, para onde essas verdades irão nos levar? Olha o que João nos diz ali no versículo 3. O que temos ouvido, ou melhor dizendo, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Há uma coisa inevitável ao sabermos quem Jesus é. Se sabemos quem Jesus é, logo também anunciamos o seu senhorio a todos os homens. A proclamação, meus irmãos, ela é inevitável. E o efeito da proclamação do Evangelho é a transformação de vidas. Pessoas que são criaturas passam agora a serem filhas e filhos de Deus. E entre os filhos de Deus, por meio da proclamação do Evangelho, há comunhão. A sua comunhão, meu irmão, não é com o mundo lá fora. A sua comunhão não é com os ímpios. A sua comunhão é com o povo de Deus, é com a igreja do Deus vivo. E aí você pode me dizer: irmão James, tu está de brincadeira. Isso não é verdade. Meus irmãos, a igreja é semelhante a um homem que é casado com uma mulher. Esse homem não pode se entregar a várias mulheres. Ele tem que se relacionar simplesmente com o seu corpo.
Ele e sua mulher serão uma só carne. Esse homem não tem liberdade para se relacionar com várias outras mulheres. E assim é a igreja do Deus vivo, que se relaciona com o seu corpo e com o seu noivo, Jesus Cristo. Nós somos convidados a termos comunhão uns com os outros, mas aí você está me dizendo, quer dizer que eu não posso me relacionar com nenhuma outra pessoa fora da igreja, irmão James? É isso que o irmão está dizendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você na sua vida diária, no seu dia comum, você vai se relacionar com outras pessoas, e isso é inevitável. Você vai ter relação com elas, meus irmãos. Mas o que eu estou dizendo é que a relação íntima de comunhão é com o povo de Deus, é com a igreja do Deus vivo. Irmãos, o que esse texto vai nos falar a respeito da comunhão? Ou melhor dizendo, quais são os motivos da nossa comunhão? Bom, o que une o povo de Deus não são as ideias particulares. Não é a etnia, não é raça, não é dinheiro, não são ideias. Nada disso é o que une o povo de Deus. Mas o que une o povo de Deus é a crença no Deus vivo. É a crença em Cristo. É a crença na cruz de Cristo, é a crença na deidade, na humanidade de Cristo. É isso que une o povo de Deus, é a semelhança de caminho, ou seja, a certeza de que nós estamos indo para o mesmo lugar. O que me une ao Guilherme, ao pastor, ao Bruno, não é a semelhança na beleza, irmãos. É assim que dizem as nossas esposas e as nossas mães, né? Que nós somos belos. Não é isso. Mas o que une o povo de Deus é a crença no Evangelho. É a crença em quem Deus é. E é isso que João vai falar. É isso que João vai nos dizer no primeiro capítulo dessa epístola. Ele vai dizer o seguinte: olha, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E ele ainda vai nos continuar dizendo: aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas, e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. No capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Se nós temos comunhão com Deus, obrigatoriamente nós devemos ter comunhão uns com os outros. E se dissermos que temos comunhão com Deus, mas não temos comunhão com o corpo de Cristo, nós somos mentirosos. Por isso, todos os motivos que eu e você damos para a gente não se relacionar com a igreja, para a gente não ter comunhão com a igreja, se não for a cruz de Cristo, é balela, irmãos. É mentira. Ah, porque ele não tem a mesma idade que eu. Ah, porque ele fala muito. Ah, porque ele tem mais dinheiro, eu tenho menos dinheiro. Ah, porque isso, porque aquilo. Se não for a cruz de Cristo, é balela, irmãos. Nós, como Ruth e Noemi, estamos indo para o mesmo lugar. Lembra lá de Ruth e Noemi? Noemi estava voltando para a sua terra natal, e Ruth disse o seguinte: olha, o teu Deus é o meu Deus, e para onde tu ir, eu irei. Assim é a igreja. Para onde a igreja está indo, eu vou também. E para onde eu vou, a igreja também vai, meus irmãos. Nós devemos ter comunhão uns com os outros. O corpo de Cristo tem que ter comunhão. E se dissermos, estamos na luz e não temos comunhão, na verdade nós estamos com os nossos olhos vendados e andamos em trevas, porque as trevas cegaram a nossa visão. As trevas cegaram os nossos olhos. Crer em Cristo nos leva a ter comunhão uns com os outros. Amém, meus irmãos? E por fim, a crença no Deus homem, a crença em Jesus Cristo nos causa um sentimento que só tem quem de fato já conhece a Jesus. Lembra daquele velho corinho que dizia: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Olha o que João vai dizer no versículo 4: essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Meus irmãos, talvez você chegou nessa noite aqui quebrado, triste, moído.
Talvez você tenha um monte de motivos para a tristeza, para estar amargurado, para estar depressivo. Talvez os seus familiares não te entendem, você está lá com um problema na família. Talvez o seu time não ganhou. Ou talvez você não ganhou aquele aumento que você tanto esperava do seu patrão. Quem sabe você, jovem, está passando por uma desilusão no amor, um amor não correspondido. Ou quem sabe você, meu velhinho, meu ancião, está com saudade daquele companheiro, daquela companheira que te acompanhou uma vida inteira. Mas o que João está nos dando aqui é motivo para a alegria, motivos para o sorriso, motivos para que a gente fique contente. E essa alegria que João está anunciando aqui não é uma alegria baseada nas circunstâncias da vida. É uma alegria plena, verdadeira, completa. É uma alegria que está baseada em Deus e em quem Cristo é. Por isso, se você está totalmente triste, deixa eu te dar alguns motivos para a alegria nessa noite. O primeiro motivo para a alegria que eu quero te dar é que o Deus eterno, o Verbo da vida, aquele que existia antes de todas as coisas, é o seu Deus. Isso não te causa um sorrisão? Olha quem você serve, irmãos. Você serve o Deus Todo-Poderoso que não foi criado por mãos humanas, que não é criado, mas que criou todas as coisas. É esse Deus que você serve, é esse Deus que eu sirvo. Mas eu quero continuar te dando outros motivos para a alegria. Esse Deus Todo-Poderoso, Santo, piedoso, olhou para os homens e viu que os homens estavam perdidos em seus delitos e pecados. Viu que os homens estavam totalmente depravados e resolveu a nossa situação se encarnando, se fazendo homem, levando uma cruz pesada e morrendo naquele madeiro para que eu e você pudéssemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida. O que isso causa em você, meu irmão? Isso causa em mim alegria, felicidade. Eu não sirvo a qualquer um, eu sirvo ao Rei de todo o universo, ao Senhor dos senhores. Lembra lá do Salmo 115? O povo começa a perguntar para Israel: olha, Israel, aonde está o seu Deus? Quem é o seu Deus, Israel? E então eles respondem: olha, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Mas agora o Deus de vocês, os ídolos de vocês têm mãos, mas não apalpam, eles têm olhos, mas não vê, eles têm boca, mas não falam. Tornam-se semelhante a eles tanto os que a fazem, quanto os que adoram. Nós servimos ao Deus que está nos céus e que faz tudo o que lhe agrada. E lhe agradou moer o seu filho no seu lugar, agradou ele trazer o seu filho unigênito para receber morte de cruz no seu lugar, se fazer servo e escravo, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Será que isso não é motivo de alegria, meus irmãos? Não é motivo de sorriso? Será que você ainda vai sair cabisbaixo por aí? Vai sair triste? Ou você vai sair olhando para o céu e saber que existe um Deus grande que zela, que guarda você, que protege você, que escreveu o seu nome no livro da vida? Você consegue entender aquilo que João está nos falando aqui? Você consegue entender? Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. O pensamento correto a respeito do Evangelho nos traz felicidade, nos traz alegria, nos traz certeza de salvação, irmãos. Cristo não vai nos salvar, Ele já nos salvou. Cristo já foi vitorioso sobre todas as coisas e nos fez vitorioso também, irmãos. Isso deve nos causar verdadeira alegria. Não a alegria que o mundo oferece, não a paz que o mundo oferece. Aquele hino dizia o seguinte: a paz que o mundo oferece é um intervalo entre lutas e guerra. É uma paz repentina que com o tempo logo se encerra. Mas a paz, a alegria que pregamos é a paz que Jesus falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Meus irmãos, a alegria, a paz em Jesus Cristo é uma paz independente das circunstâncias, é uma alegria independente das circunstâncias. Tudo pode estar caindo ao seu redor, mas você tem a plena convicção de que um dia você estará diante do Deus Todo-Poderoso. Você tem a plena convicção de que um dia todas as lágrimas dos seus olhos serão enxugadas. Você tem a plena convicção de que você desfrutará e já desfruta de vida eterna. Nós desfrutamos
do reino de Deus, de vida eterna, de verdadeira alegria no Espírito. Alegria, irmão, de verdade. E aí talvez você hoje é um visitante nessa igreja. Talvez você veio aqui e ainda não pertence ao povo de Deus. O que eu quero dizer para você é que se você quer paz de verdade, se você quer alegria de verdade, conheça o Senhor Jesus. Busque saber quem Ele é. Entenda o que o Evangelho é. Qual é a verdade do Evangelho? E eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais será o mesmo. Meus irmãos, vamos se colocar de pé nessa noite? Nós podemos sorrir. Nós podemos estar alegres. Pois o nosso Deus já nos livrou. Ele já nos livrou. Vamos orar nessa noite, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos por tudo aquilo que a Tua palavra fala. Nós te louvamos por quem o Senhor é. Pelo Senhor ser esse verbo da vida, a palavra da vida. Pelo Senhor ser santo e poderoso, o Rei de todas as coisas. Pelo Senhor ter nos salvado, nos alcançado. E nós te louvamos ainda mais pela verdadeira pregação do Evangelho, que inicia com quem Tu és, Deus. E obrigado, Jesus, por cada um daqueles que aqui chegaram nessa noite. Tudo o que eu quero te pedir, Senhor, é que se a tristeza tomou o coração deles, que eles possam olhar para essas verdades e sair daqui contentes, regozijando no Espírito, felizes, Senhor, sorrindo, sabendo que o Senhor está do lado deles. Ajuda-nos, Deus, para a Tua glória, ajuda-nos, Deus. Faça-nos melhor para a Tua glória, na Tua semelhança, e que nós possamos verdadeiramente ter comunhão uns com os outros. Essa é a nossa oração e é no nome de Jesus que fizemos.